Romanos, capítulo de número 5, irmãos. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Amém. Depois a gente vai ler outros textos desta carta. Irmãos, nós vemos e acompanhamos notícias de pesquisas científicas que de vez em quando anunciam a cura de alguma enfermidade. E a gente fica alegre, fica feliz. Torcemos, oramos para que a cura do câncer seja também encontrada, da AIDS, que são doenças que até então a medicina ainda não encontrou uma cura. Nós acompanhamos no passado bem recente o drama que foi a Covid-19, em que praticamente quase todo o mundo foi infectado pelo vírus da Covid-19, e a gente viu a luta, a correria para procurar a cura, uma vacina que pudesse combater o vírus. Ainda não descobriram a cura para doenças como o câncer e a AIDS. E nós oramos para que isso aconteça o quanto antes, né? Porque tem muita gente sofrendo, infectado com essas doenças, e outras mais também, e muita gente morrendo. Porém, irmãos, existe uma doença, existe um vírus bem mais antigo do que qualquer dessas doenças que existe, do que qualquer um vírus que já apareceu ou que venha a surgir. Muito pior, que silenciosamente tem alastrado o globo terrestre, causando muitos males e muitas mortes. Muitas pessoas vivem sem ser infeccionado com alguma doença. Muitas pessoas é uma doença perigosa e que possa tirar a vida. Às vezes morre bem velhinho e não contraiu uma doença, ou talvez contraiu, mas não foi capaz de matá-lo, de tirar a sua própria vida, né? Não foram infectados de uma forma mortal. Mas, como a gente viu, e eu relatei sobre a Covid-19, o corona, grande parte da população foi infectada. Muitos foram curados, outros, infelizmente, não foram curados e acabaram morrendo. Querendo ou não, todo ser humano, ele já nasce infectado com o vírus do pecado. Esse vírus mortal, esse vírus global, esse vírus que separa de Deus, esse vírus que trouxe morte física, espiritual e morte eterna. Esse vírus que é o causador de toda desgraça e mal que há no mundo. Esse vírus que todos nós nascemos com ele em nosso coração. Aqui o texto que nós lemos, Paulo, ele vai fazer uma comparação entre Adão e Cristo. E ele diz que como por um só homem entrou o pecado no mundo, né, e pelo pecado a morte. Ele fala assim, ele está falando aqui referindo-se ao pecado que entrou no mundo, que infectou a raça humana lá no início, no Jardim do Éden, com os nossos pais, Adão e Eva, quando quebraram a aliança, quando desobedeceram a Deus. E ele diz, olha, esse vírus, esse pecado, ele passou a toda a raça humana, trazendo morte. Um vírus mortal, em que todas as pessoas estão infectadas, em que todas as pessoas já nascem infectadas por esse vírus.
ele não é contraído durante a vida, ele não é contraído por ingerir alguma comida, alguma bebida, mas a humanidade, o ser humano, nós humanos, já nascemos com este pecado em nosso coração. Já nascemos manchados por esse vírus do pecado, por essa doença do pecado. E por que esse vírus, irmãos, ele é pior do que qualquer outra enfermidade ou qualquer outra doença? Porque, se você folhear aí um pouquinho, virar, não sei se precisa virar a página aí, mas no capítulo 6 de Romanos também, Paulo escrevendo, ele diz no versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. No versículo 23. Né? E se você voltar um pouquinho mais para trás, no capítulo 3, ele vai dizer no versículo 23 também, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, irmãos, esse pecado, esse vírus do pecado, ele é mais perigoso do que qualquer outro tipo de pecado, porque ele gera morte, ele traz morte, porque ele separa de Deus, porque ele, diferente dos outros, ele leva para o inferno. Porque há muitas pessoas que morreram, que contraíram o vírus da Covid e morreram, mas que estão na glória nesse momento, que descansam no Senhor. Outros que morrem de doenças diversas, de AIDS, de câncer, ou de qualquer outro tipo de doença, mas que morreram crendo no Senhor Jesus e estão na glória. Descansam do sofrimento dessa vida, aguardando a volta de Cristo, a glorificação do seu corpo, a eternidade. Então esse vírus, o pecado, ele é muito pior por isso. Porque as demais doenças não levam ao inferno, mas o pecado leva ao inferno, à condenação. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Aqui se refere à morte eterna, condenação eterna. O vírus do pecado, irmão, é muito pior do que qualquer outro tipo de doença, como eu falei, né, que possa existir. Por qualquer um vírus que possa aparecer ou que já apareceu, porque essas doenças elas são apenas do corpo, elas infectam o corpo, elas destroem o corpo, mas ela não destrói o espírito, elas não destroem, né, não levam à condenação, à morte. Porém, as Sagradas Escrituras nos alertam, né? Mateus capítulo 10, versículo 28, não temais aos que podem matar o corpo e não podem matar a alma. Temei antes ao que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Então está dizendo, olha, a gente teme muitas enfermidades, doenças, e as pessoas temem de fato. E doença, enfermidade, vírus, eles trazem de fato pânico, medo, angústia, desespero. Mas muita gente não teme a Deus, não teme ao pecado que separa de Deus e que leva à condenação eterna. Portanto, amados, há um mal muito maior, né? O vírus espiritual que já está na humanidade desde Adão. É isso que Paulo diz aqui, que por um só homem, que é Adão, aqui, o pecado entrou no mundo, por meio de Adão e Eva. O pecado passou a toda a raça humana. Esse pecado, ele surgiu lá no paraíso, se espalhou por todas as regiões, pelo globo terrestre, por todos os povos, tribos, línguas, nações, gerações. Não há ninguém que possa dizer, essa pessoa não teve pecado. O único que viveu nesse mundo e não participou,
não foi participante do pecado, porque nele não havia pecado, foi o próprio Cristo. Por isso ele estava apto a morrer por nós na cruz, como a gente vai ver mais à frente. Todos nós, irmãos, estamos infectados, sem exceção, e recebemos este vírus de nossos pais. Como tem muitas doenças, que às vezes uma mãe ela está grávida, e aí aquela doença que ela tem passa para o filho, aquele filho já nasce com aquela doença, né? Ela contraiu geneticamente aquela doença. Então o pecado também, irmãos, é algo genético dos nossos primeiros pais. Davi, no Salmo 51, no versículo 5, ele diz: eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eu nasci pecador. Quem me concebeu era pecadora, minha mãe. Davi confessa e reconhece isso. E todos nós devemos reconhecer isso, irmão. Nós somos pecadores. Não há ninguém puro, não há ninguém que possa dizer: eu nunca pequei, eu nunca cometi pecado. Todos já nascem pecadores. Mas existe uma cura, uma vacina para isso, para o pecado. Romanos capítulo 5, aí do texto, do versículo 17 em diante, do 13 melhor, diz assim, onde prosseguindo é a nossa leitura: porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Amém. Então, irmãos, o sangue de Jesus é ele o antídoto contra o pecado. É a vacina contra o pecado. Hebreus ainda diz, no capítulo 9, versículo 22, de fato podemos dizer que sob a antiga aliança quase todas as coisas eram purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Por isso, irmãos, que Jesus teve que morrer uma morte em que o seu sangue fosse derramado, para nos justificar, para que nós pudéssemos experimentar através do seu sangue a justificação, o perdão, a reconciliação com o nosso Deus. Como funciona, irmãos, uma vacina? Talvez a irmã Andréa poderia explicar melhor do que eu aqui, né? Mas as vacinas, elas agem estimulando o sistema imunológico, né? Como é o nome? Imunológico. É nome até difícil para falar, né? E ele produz anticorpos, né? E que podem combater as infecções, né, as doenças infecciosas, tornando o indivíduo imune, né, a essas enfermidades, a essas doenças. Daniel hoje teve que ir lá no
no postinho tomar uma vacina na veia, né, Daniel? Então, irmãos, é assim que funcionam as vacinas. E quando aceitamos Jesus, quando nós encontramos com Jesus, o sangue de Jesus nos purifica do pecado. O sangue de Jesus nos purifica, o Espírito Santo passa a habitar em nossos corações. E então nós somos redimidos diante de Deus. Nós somos justificados diante de Deus, somente, irmãos, com a presença do Espírito Santo. É a obediência a Deus por meio do Espírito Santo. É que nós conseguimos ser imunes à condenação do pecado. Nós ainda continuamos pecadores. O pecado continua habitando em nós. Mas nós temos imunidade quanto à consequência mais trágica do pecado, que é a condenação ao inferno, a morte eterna. Mesmo lavados, purificados no sangue de Cristo, habitados pelo Espírito Santo, nós continuamos pecadores. Nós ainda temos pecado, mas, irmãos, a condenação, a morte eterna, contra ela nós estamos imunes. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, nos diz a palavra, e glória a Deus por isso. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Que palavra, irmãos, confortadora. Que palavra cheia de esperança. Mesmo nós sabemos, eu sou um pecador miserável. Ainda há pecado em mim. Mas o pecado que me levava à condenação, já não há mais. Eu fui curado. Eu fui curado porque em mim foi injetado os efeitos da morte, do sacrifício de Cristo na cruz. E eles me amparam diante de Deus. Glória a Deus por isso, irmãos. Que alegria é o nosso coração a gente olhar para esse lado de tamanha graça e misericórdia do nosso Deus, que enviou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, para nos curar desse mal chamado condenação eterna, para nos livrar desse ambiente de sofrimento eterno chamado inferno. Graça ao nosso Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor por tão grande bênção. De uma forma, irmão, podemos dizer assim, humorada, nós podemos expressar uma grande verdade ao dizer que nós temos que estar com a nossa carteirinha em dias, a nossa carteirinha da fé. Como que nós está a carteirinha da fé? Muita gente tem a sua carteirinha de vacina em dias. Samuel, a carteirinha de vacina dele é completa, né? Mas nós precisamos também, a humanidade precisa se preocupar com a carteirinha da fé. Como está a sua fé? Como está a sua condição diante de Deus? Você foi vacinado contra o vírus do pecado. Muitos vacinaram contra a gripe, contra sarampo, tuberculose, né? Tanta doença aí que eu não sei nem o nome. E vacinam, e quase todo dia tem gente vacinando. André vai nas aldeias vacinando, estava na Rubiaça, né? Vacinando. Mas as pessoas, irmãos, não estão preocupadas em vacinar contra o vírus mais perigoso que existe, que é o vírus do pecado. E essa vacina é o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Precisamos estar com a nossa carteirinha da fé em dias, né? Como faço, irmãos, para tomar essa vacina? Para tomar qualquer uma vacina, a gente tem que ir na farmácia, no hospital, no posto de saúde, tomar essa vacina. Mas como que nós fazemos para tomar a vacina? Né? A vacina da fé. Nós lemos aí no texto que através de Cristo Jesus, é crendo em Jesus Cristo, crendo em Jesus. Aí no versículo 17 diz assim: se pela ofensa de um só
e por meio de um só reinou a morte, muito mais que recebe a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. E ele diz mais: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo, a condenação, a morte eterna sobre todos os homens, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá a vida, acessível a todos está acessível, a todos os homens, a toda a humanidade está acessível. Aquele que se render a Cristo recebe dessa vacina. E aí diz mais, versículo 20: sobrevindo a lei para que abundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. É através dele, irmãos, por meio de Cristo. É simples e fácil, custo zero, custo zero para nós, porém, um alto preço, um altíssimo preço foi pago pelo Pai que entregou, que enviou seu Filho unigênito para Cristo, que deu a sua vida, que se fez pecado por nós, que sofreu a maior das dores, o abandono do Pai ali na cruz, para nos perdoar, para nos salvar. Contudo, irmãos, está à disposição de toda a humanidade, independente de raça, cor, posição, social, intelectual, está acessível a todos. A gente toma de graça. É de graça para nós, para Deus, como eu falei, para Cristo, um alto preço. Como nós cantamos, eu sei que foi pago um alto preço. E Paulo diz em Efésios 2, versículo 8 e 9: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Não é eu trabalhando para me conquistar isso, é de graça, pela graça do nosso Deus. Basta nós orarmos, entregarmos nossa vida, crer e confiar no Senhor Jesus, e nós recebemos o perdão. Firmar a nossa fé, confirmar a nossa fé pela nossa vida, pela prática, porque há muita gente também, irmãos, enganada, que acha que tomou a vacina contra o pecado que condena, mas não tomou, porque a prática da sua vida, a forma como vive, não demonstra isso. Não demonstra ter uma verdadeira fé. E a fé é demonstrada pela prática, na vida diária, no conviver diário. Irmãos, devemos orar por aqueles que estão infectados por algum vírus, por alguma doença. Porém, devemos orar muito mais por aqueles que estão indo para o inferno por não terem Jesus. Quantas campanhas são levantadas? A gente vê nas mídias, a gente vê carros de som, a gente vê panfletagem nas ruas, abordagens, alertando o povo para que vacine, porque tem doenças que podem tirar a vida, paralisar, deixar a pessoa doente. E nós precisamos, irmãos, alertar o mundo. E como que a gente faz isso? Pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho. É assim que nós fazemos campanha contra o pecado, dizendo: você precisa crer em Jesus, você está infectado pelo vírus do pecado que condena, que leva à morte eterna, ao inferno. A única cura é Jesus. Precisamos testemunhar,
Precisamos falar desse amor que cura, desse amor que liberta, desse amor que é vida. Como está a sua vida? Você está com sua vacina em dias, sua carteirinha da fé tem os carimbos, né, de arrependimento, de confissão, de santidade. Como é que tá? Porque quando a gente vai vacinar, a carteirinha está lá, né? Eles colocam carimba, bota a assinatura. Como que está a carteirinha da fé? Diante dos pecados também cometidos. Você tem se arrependido diante dos pecados, você tem confessado seus pecados, tem procurado viver uma vida de santidade. Então, irmãos, que Deus possa nos abençoar. Glória ao nosso Deus, que enviou seu Filho Jesus para morrer por nós. Glória ao nosso Deus que nos deu o entendimento e a consciência de que nós somos pecadores e precisamos da glória de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, do perdão de Deus. Ah, se todo mundo tivesse essa consciência. Ah, se todo mundo caísse em si e dissesse: sou um pecador miserável, o pecado leva à condenação. Eu nasci em pecado me concebeu a minha mãe. E a única cura é Jesus. Muitos até reconhecem ser pecador, mas acham que pode ser curado da sua forma, do seu jeito. E é só por meio de Cristo. Quando Adão e Eva, irmãos, eles pecaram, o que eles fizeram? Eles colocaram folhas de figueira. A Bíblia diz que eles colocaram folha para tampar a sua nudez. O que Deus fez? Deus aceitou? Não. Deus matou um cordeiro, tirou o couro, a pele daquele cordeiro e fez vestes para ele, vestimentas para eles. Não é do jeito humano, é do jeito de Deus. Não é com as nossas folhas de figueira que nós iremos fazer um chá contra o pecado, cobrir os pecados, mas é por meio de Cristo Jesus. Primeiro cordeiro, foi derramado sangue lá no Jardim do Éden, simbolizando o próprio Cristo, que derramaria o seu sangue para cobrir a nossa nudez espiritual, para nos dar vida. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Senhor Deus,